Noite. O tema é do raso ao profundo. Para vocês que chegaram do encontro, existe algo mais além daquilo que vocês viveram. E para vocês que não foram, existe algo mais além daquilo que vocês já têm vivido hoje na parte de Deus. Você crê nisso? Você crê que a atmosfera, desde de manhã, que foi incrível também, mas que estava acontecendo no encontro com Deus, está neste lugar? Você crê no reino de Deus? Nós somos seres espirituais, nós somos seres que acreditam num Deus do impossível. E Ele quer nos levar a uma nova fase da nossa vida. E eu gostaria de compartilhar com vocês. O texto está em Ezequiel 47, de 1 a 12, que diz assim: O homem me levou de volta à entrada do templo, e vi a água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e me fez dar uma volta pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. À medida em que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medida na mão, mediu 1.000 côvados. 1.000 côvados equivale a 500 metros. E me levou pela água, que bateu nos tornozelos. Ele mediu mais 1.000 côvados e me levou pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 1.000 e me levou pela água, que batia na cintura. Mediu mais 1.000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado. E era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não podia se atravessar andando. E ele me disse: Filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: Esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde o rio passar, haverá todo tipo de seres vivos e de peixes, porque essa água flui para o mar, transformando a água salgada em água doce. De modo que, por onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores exclusivos ao longo do litoral, desde En-Gedi até En-Eglaim, existem locais próprios para expandir as redes. Os peixes serão numerosos e de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande. Mas os charcos e os pantos não são perfeitos, serão deixados para provar o sal. Agora não. As árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, e suas folhas não murcharão, e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água que vem do santuário chega a elas, e os seus frutos servirão de comida, e as suas folhas de remédios. Parece um texto meio confuso, porque fala de lado, de direção, da onde vai, da onde vem. Então, só para a gente situar, o templo está virado para o oriente, para o lado leste, e saía uma água. O profeta teve uma visão de um homem falando: vem aqui, vem ver um negócio. E aí essa água saía debaixo da soleira do templo, que corria para o mar, que esse mar se chama hoje Mar Morto. O Mar Morto, ele não possui vida. Por que ele não possui vida? Porque a água é tão salgada, mas tão salgada, que é incapaz de ter peixes naquele lugar. Tudo que toca nela morre. Até suas feridas, se você tiver com uma frieira, por exemplo, se você tiver com uma ferida no seu corpo, você vai sentar ali, talvez ela seja curada, mas vai arder. Com certeza deve doer, né? Imagina um cortezinho, você joga um salzinho com limão em cima e não arde. Imagina um mar. É verdade, quem faz isso, né, Amanda? Mas um dos motivos porque o mar chama-se Mar Morto é porque essa água que desce, não estou falando literalmente dessa visão do profeta Ezequiel, mas a água que desce até o Mar Morto, ela vem do Rio Jordão, ele deságua no Mar da Galileia, e ele também vai para o Mar Morto. Mas o Mar Morto, ele é um riozão grandão, aonde a água ela não tem para onde correr, ela não tem saída. Então, a água vai evaporando e o acúmulo de sal vai ficando naquele lugar.
A ponto de, se você for nadar ali, você não consegue afundar. De tão densa que é a água, de tanto sal que tem naquele lugar. Agora você imagina, voltando para o texto aqui, eu tenho um balde de água salgada, com muito sal, e uma água da torneira doce. Se eu misturo essa água, o que ela vira? Água salgada. Isso, para os nossos olhos naturais, parece o normal. Mas quando nós lemos esse texto, está dizendo que a água que flui do rio, profeticamente falando, a água que flui do templo, ela tem a capacidade e o poder de transformar tudo aquilo que está morto, que está salgado, que não há vida, e começa a trazer vida. E aí o Senhor está falando, o homem está falando para Ezequiel, vem mais. E aí ele anda 500 metros, e vai aos tornozelos, anda mais 500 metros, joelho, mais 500 cintura, mais 500 a ponto de não dar mais pé. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo e com a igreja sobre isso? Ele está falando sobre níveis de envolvimento no reino de Deus. Ele está falando sobre o quanto nós estamos dispostos a entrar no rio que flui do trono e vai transformando tudo no caminho. E eu falei, tá bom, Senhor, mas como é que eu vou explicar isso para a igreja? E aí ele falou assim, é só você olhar para os evangelhos. Os evangelhos, ele vai dizer aquilo que você precisa. Mas, antes de a gente entrar nessa parte dos evangelhos, uma coisa que eu queria que você repetisse comigo, que por onde esse rio passa, ele traz, repita comigo, purificação. Ele traz vida, ele traz provisão, ele traz cura e ele traz bênçãos. Todo mundo quer isso, não é verdade? Fala a verdade. Quem não quer ser purificado? Quem não quer ter vida? Quem não quer ter provisão, Senhor? Obrigado pela provisão. Quem não quer ter cura, ser curado na sua alma, na sua mente, no seu físico? Todo mundo quer ser abençoado. Mas para a gente chegar nesse nível de bênção, nesse nível de provisão, nós precisamos deixar de estar só com água no raso aqui. E o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é o primeiro nível, que é os tornozelos, significa multidão. Mateus 9, de 6 a 8, diz assim, pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo, ou a multidão, viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando você está lendo ali Mateus, Lucas, Marcos, João, Jesus sempre estava cercado de quem? De multidão. Porque todo mundo gosta de ver coisas legais, de ver acontecimentos, tragédias. Esses dias aí eu estava no meu condomínio, eu nem falei isso de manhã, mas eu estava no meu condomínio, e aí começou uma discussão lá em condomínio. É engraçado, né? Porque começa uma bateção de boca, todo mundo sai com a cabeça na janela assim, oi? Não é verdade? Quem mora em condomínio é assim. Mas até quem mora na rua, se tiver alguém arrumando confusão, você sai no seu portão, vai na varanda da sua casa e fala assim, o que está acontecendo? E aí, fala para mim. E aí ali começa a se aglomerar um monte de gente, uma multidão. E é exatamente isso que acontece com Jesus. Jesus está ali, ele está curando o paralítico, ele está curando os cegos, fazendo leprosos a viverem. Ele está perdoando, e tem uma multidão falando, uau, Jesus é incrível. Jesus, ele tem poder para isso. Que legal. Uau. Quantos de nós estamos aqui e viemos numa igreja, passamos por um local falando assim, nossa, como aquela pessoa fala bem. Que palavra incrível, que louvor gostoso. Uau, fica admirado. Mas não sai disso, não avança ao próximo nível. Fica com a água no tornozelo. É mais ou menos quando a gente vai para a praia. Imagina você chega na praia, todo mundo chega com uma bagagem, com um cooler, talvez com um guarda-sol, aqueles que são mais ricos alugam uma cadeira, um guarda-sol, né?
mas a gente que é mais farofeiro, leva as nossas coisas de casa mesmo, põe a nossa cadeira, põe as nossas bagagens na cadeira, e aí começa a contemplar o mar. Uau, que mar incrível, que som gostoso, olha aquele sol, olha aquele barquinho lá no fim. Só eu faço isso quando chego na praia? E aí, qual é a primeira coisa que a gente faz? Deixa eu ver como é que tá a água. Não é verdade? Aí você vai, e aí a água vem e bate nos seus tornozelos. E você fala, uau, que água gostosa. E isso é exatamente na nossa vida. O reino de Deus vem sobre nós. Fala, uau, que sensação gostosa. Que arrepio bom. E aí você fala assim, para a pessoa que está, vamos dar mais uma voltinha? Aí você vai andando à beira do mar, e a onda vem, bate no seu tornozelo e volta. Você fala, que gostoso tá essa caminhada. E é exatamente, às vezes, a gente trata o reino de Deus assim. Vem, bate no nosso tornozelo, reino de Deus. Reino de Deus. Reino de Deus. E não é errado você viver isso, tá? Mas existe um nível mais profundo. E quando nós estamos com a água no nosso tornozelo, nós temos autonomia ainda de tomar as nossas próprias decisões. Ou seja, você está andando, está vendo o nível da água, se está gostoso, aí você fala, poxa, segunda-feira, preciso trabalhar, vou viver minha vida, consumir aquilo que eu preciso, peguei a palavra, vim no culto, volto para casa com as minhas bagagens, aquilo que eu não abri mão, e começo a viver a minha vida do jeito que eu tenho vivido. E eu não estou falando que, se você entregou sua vida para Jesus, glória a Deus. Mas existe algo maior, mais surpreendente para se viver no Evangelho. Muito mais do que essa aguinha batendo nos tornozelos. A multidão só queria experimentar e ver aquilo que Jesus podia fazer. Às vezes a gente vem para o culto só para experimentar e ver aquilo que Deus está fazendo na igreja, Deus pode fazer através da minha vida, Deus através da vida dos meus irmãos. Talvez você veio para esse culto agora à noite falando assim, eu vou porque o pessoal do encontro chegou lá e eu quero ver o que eles vão falar de testemunho. E aqui você pega e vai embora para sua casa. Reino de Deus no calcanhar, nos tornozelos. Mas eu queria falar para você, existe um lugar mais fundo, que é o próximo nível de joelhos. Esse nível eu quero chamar ele de os carentes, ou preciso de algo. Mateus 17, 14 a 16 diz assim, quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tenha pena do meu filho, e ele é epilético e tem ataques tão fortes, que muitas vezes cai no fogo ou na água, e eu trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. O que eu queria chamar a atenção é que quando Jesus chega com os seus discípulos a uma determinada região, um homem se destaca, sai da multidão e se lança de joelhos diante dos pés de Jesus, falando, Senhor, tem misericórdia da minha casa, do meu filho. Eu trouxe ele para os seus discípulos. Muitas vezes nós estamos dizendo, Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu preciso organizar isso, eu preciso organizar minha vida financeira, eu preciso de um milagre. E aí a gente entende que nós precisamos sair da multidão e aquele que tem o poder de mudar a nossa história está aqui, é Jesus, Ele é incrível. Nós se destacamos e saímos da multidão e damos um passo de fé falando assim, Senhor, eu sou uma pessoa carente, eu preciso de algo. E você se lança de joelho falando assim, eu preciso de um milagre. Eu já procurei outros deuses, eu já procurei outras pessoas e ninguém teve a capacidade de me ajudar, mas eu sei que Jesus, você tem o poder de mudar a minha história. Eu falei de manhã, essa semana eu tinha que pagar uma conta, e não era um dinheiro tão fácil, e eu fui o crente carente. Senhor, eu preciso de um milagre nessa área aqui, eu preciso pagar essa conta. Eu fui para o meu quarto, me lancei de joelho e falei, Senhor, eu preciso tanto do Senhor. E não é errado, é o certo a gente buscar aquele que tem poder, aquele que é o Deus do impossível.
E eu falei, Senhor, é isso. Eu lembro que eu saí para trabalhar, a Carol me liga e falou assim, olha, passa em tal lugar, tem um dinheiro esperando para a gente, e ninguém sabia, era só eu e a Carol. E esse dinheiro é exatamente aquilo que nós precisávamos para pagar a nossa conta. Provisão. Deus é o Deus da provisão. Ele é o Deus que cura, que abençoa os carentes. Então, não é errado nós pedirmos. Mas também a gente não pode só falar, Senhor, me dá um carro. Aí Deus dá um carro. E aí o que acontece? Ah, Senhor, eu queria tanto um carro melhor. Senhor, me dá uma casa. O Senhor te dá uma casa. Ah, Senhor, mas eu queria uma casa com aqueles pés direito, que tem 50 metros, com aquelas portas gigantes, que passa elefante. Exceto que do meu tamanho tem que ser uma porta desse jeito, né? Mas, brincadeiras à parte, a gente, de certa forma, nunca está tão satisfeito. E aí a gente se torna aquele crente carente pidão. Ele é poderoso para nos dar? Ele é o dono do dinheiro, do ouro, da prata, de tudo? Ele é. Mas o reino de Deus, ele vai muito mais além do que só isso. A água nos joelhos, queridos, ainda nos dá autonomia de viver aquilo que a gente não quer abandonar. Por exemplo, você vai avançando no mar, a água vem no joelho. Você já começa até a andar mais assim, né? Para ir pulando as ondinhas. Mas quando chega numa determinada situação, você fala assim, acho que aqui tá bom. Vou voltar a pegar minhas bagagens e vou voltar a viver aquilo. Deus já me deu o que eu precisava. Eu precisava de uma casa, de um carro, de um milagre. Eu precisava ser suprido nessa. Eu estava carente e Ele já me abençoou. Agora eu vou viver minha vida que eu estava vivendo. Reino de Deus no joelho. Vem aqui, pede, é abençoado e volta para a mesma vida. Mas, queridos, existe um outro nível. Um nível maior, que fala sobre cintura, ou os lombos, que eu chamo esse nível de serviço. Normalmente, quando nós chegamos no nível de cintura, é o nível em que a gente já está envolvido com muitas coisas e dificilmente a gente volta para trás. Porque nós estamos envolvidos. Lucas 10, de 1 a 3 diz... Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Lucas 10, 9 diz, curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali, o reino de Deus chegou até vocês. Esse é o nível que nós estamos, eu quero pregar, eu quero fazer, eu quero, fica doidão. Já viu? Um novo convertido fala, você precisa aceitar Jesus. Se pudesse abrir a boca e enfiar Jesus dentro da pessoa, a gente fazia isso. É água na cintura, nós estamos apaixonados, Senhor, eu quero fazer muito, eu quero fazer tudo pelo Senhor, eu vou abrir mão de tudo. É a fase que a gente começa a ler mais a Bíblia, é a fase que a gente começa a orar mais, é a fase que a gente começa a jejuar, a se destacar, fazer as coisas, glória a Deus, isso é importante. Mas não é só isso. E muitas vezes, quando a gente chega nesse nível, no decorrer do longo da vida, de evangelho, daquilo que a gente vai vivendo, a gente entra no nível de familiaridade. Aqui tá bom. Aquilo que eu estou vivendo, Senhor, eu já estou servindo no louvor, estou servindo na atmosfera, no kids. Tá tão gostoso. Quando a gente está no mar, a água está aqui, não é bom? Fica ali, você fica maneirinho, você consegue dar uma relaxada. Às vezes pega uma água e vai jogando assim.
Não é verdade? Os homens é meio doido, né? Que já quer mergulhar, acha que pode enfrentar aquelas ondas gigantes. Mas a mulher é mais... Ai, não vou molhar meu cabelo. Né? Esse é uma zona de nível que a gente chega e as coisas começam a se tornar familiar. Ou às vezes a gente começa a se tornar religioso demais. Falando assim, porque se eu estivesse pregando de boné aqui, ia ter algum irmão falando assim, lá, tá pregando de boné. Eu não estou falando que eu vou pregar de boné, é só um exemplo, tá? Mas a gente começa a enxergar o reino de Deus de outra forma, porque nós passamos a nos acomodar com a situação que nós estamos vivendo. E tá certo, tem que servir mesmo, tem que fazer a obra de Deus. Tem que avançar mesmo, a gente tem que conquistar as pessoas, fazer discipulado, ir para a célula, vir para o culto, precisa vir para o Tadel. Precisa. É importante. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não chegar nessa zona de familiaridade e chegar lá no fim e falar assim, ei, se afasta de mim porque eu não conheço. Mas aí você vai falar, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome... Você fez em nome de Jesus e ele tem poder para curar? Mas nós precisamos tomar cuidado para que essa zona nos afaste também da salvação do Evangelho. Reino de Deus. Eu sei fazer, eu sei pregar, eu sei dançar, eu sei tocar, eu sei abraçar. Mas essa zona não pode nos deixar de um modo, num nível confortável. E mais um detalhe. A água na cintura nos dá autonomia para voltar para trás. É mais difícil a gente voltar para trás? É. Mas enquanto ainda estiver dando pé, a gente tem poder de decisão para voltar. Reino de Deus. Vocês estão comigo? Faz sentido? Quarto e último nível. Eu queria chamar esse nível de amigo e intimidade. João 15,15 diz, eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. O nível anterior, 1.500 metros, que ele avançou, está falando sobre serviço. Só que o quarto nível, Deus não quer nos tratar como somente servos. Ele quer nos tratar como amigos íntimos, que Ele quer contar os segredos do seu coração. Você já parou para pensar nisso? Uau, que incrível! Ouvir os segredos do coração de Deus. Que loucura! Mas é o reino de Deus. E eu creio nessa visão profética de que a gente tem a capacidade de se acolher aos braços de Deus e Ele fala assim, tá vendo, Diogo? Esse aqui é os meus segredos. Isso aqui é o que eu tenho para sua casa, para sua vida, para o seu ministério. Isso aqui é o que eu tenho para você como amigo. E o reino de Deus, ele, do começo ao fim, o que Deus quer de nós é relacionamento. No céu agora tem anjos adorando, santo, 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 santo. Nós fomos criados, Adão foi criado para quê? Relacionamento. Todos os dias Deus vem de encontro a Adão, falando, Adão, e aí, como é que foi o seu dia? Imagina Deus falando assim, e aí, como é que foi o seu dia? Ele não quer nos chamar de servos. Ele quer nos chamar de amigos. Só que, para a gente chegar nesse nível, nós vamos precisar de quê? De entregar e confiar tudo. Tudo, tudo. E muitas vezes, nós somos igual... Eu acho que eu já dei um pouquinho desse exemplo, mas vou citar de novo. Já viu mulher, faz chapinha, enrola o coque, e fala, vou entrar na água. E aí entra assim, ó.
A água aqui, ó, boiando. Só que o Senhor está falando, mergulha, entrega, vai de cabeça. Ai, Senhor, eu estou com medo de molhar o meu cabelo. Dá tanto trabalho. E aí fica lá. Ou, tem alguns homens aí, espero que todos sabem nadar, porque eu não sei. Mas eu sou daquele que vai... E, amado, vem para o fundo. Se for numa piscina, então, eu vou na borda, assim, ó. Parecendo que eu tenho um bracinho de dinossauro. Fica assim, ó. E não me entrego porque eu tenho medo de me afogar. Porque eu tenho medo daquilo que está por vir, de me afobar. E aí a minha esposa virou e falou assim... Um dia ela foi tentar me ensinar a boiar, porque eu nem boiar eu sei. Ela foi me ensinar a boiar e ela falou assim... Massal, ela me chama de Massal. Relaxa. Porque tudo na água fica leve. Entenderam, né? Eu falei, é mesmo, amor? Ela falou, aqui na água eu consigo te segurar. Eu falei, obrigado. Ela relaxa. E aí eu fui tentar. Uma mão na parede, e ela aqui assim, tentando me levantar, e parecia que eu não conseguia. E aí muitas vezes o Senhor está falando assim, relaxa. Eu estou aqui para te segurar. Se entrega tudo. Entrega os seus dons, entrega o seu dinheiro, entrega o seu trabalho, queima a sua vida por mim. Porque eu estou aqui para te sustentar. Reino de Deus. Esse é o nível. E aí pela manhã o Edilson virou e falou assim, amada... Quando a gente chega nesse nível, onde não tem mais onda no mar, é só a gente deitar ali, ó. E falando, Senhor, o Senhor está cuidando de mim. O Senhor está me sustentando. É o Senhor que está contando os segredos, é o Senhor que está dando a direção, é o Senhor que está movendo milagres, trazendo vida. É o Senhor que muda a sua história, que muda a minha história. É o Senhor e nós precisamos avançar o mais profundo nele. Ah, queridos, isso é tão lindo. E aí uma vez eu preguei essa palavra, faz muitos anos atrás, o pastor Osmar falou assim, amada, no fundo é onde existem as grandes pescas também. Onde estão os maiores peixes, é onde estão os maiores milagres, é onde estão as maiores provisões, é onde estão tudo aquilo que a gente precisa. É nesse nível, no nível que a gente espera que Deus nos pegue, a gente saia babando, o ranho saindo do nosso nariz. Nós não estamos nem aí para a nossa dignidade, nós só queremos a presença e a intimidade e o relacionamento com Ele. Ah, isso é tão lindo, queridos. Ah, isso é muito forte. Eu queria que você se colocasse de pé para a gente fingir que está acabando. Eu queria chamar toda a liderança aqui, o presbitério.